Programa Saúde em Pauta. Oferecimento Oral Sim e Colchões Probel. Olá, tudo bem com vocês? Hoje o assunto do Saúde em Pauta é disfunção temporomandibular. Nossa, que nome complicado, né? Conhecido como DTM. Sabia que essas disfunções podem dar dor na face, dor de cabeça? Você aí é daquela pessoa que range os dentes à noite, que aperta o dente à noite, né? E não sabe por quê, não sabe o que está acontecendo, se isso tem tratamento ou não, por que que isso acontece. A gente vai desmistificar esse assunto, entender um pouquinho mais como especialista. E a nossa convidada de hoje é a doutora Ana Carla Brum Granzotto, ela que é dentista, especialista em ortodontia e DTM, também dor orofacial. Bem-vinda, doutora Ana, muito obrigada pela sua participação. Obrigada a você pelo convite. E vamos desmistificar aí o assunto, né? Pra gente começar, né? O que é essa disfunção? O que é a ATM, para começar? Que todo mundo fala, né? Dessa ATM e das possíveis disfunções. Sim, a DTM é a sigla de disfunção temporomandibular, né? Que são alterações do funcionamento da articulação temporomandibular, que é essa articulação da mandíbula com a base do crânio que permite movimento de mastigação, fala, abertura e fechamento de boca. Então, basicamente, a ATM é essa articulação e as disfunções vêm de funcionamento errado, excesso de carga nessa articulação. Tá, e como que a gente identifica assim, né? Porque acho que tem muita gente que fala, ai, tá doendo aqui, vou tomar uma Novalgina, por exemplo, né? Às vezes não pensa que pode ser alguma coisa aqui da nossa face e procurar um especialista, né? O que a gente tem que ficar atento? Quais são os principais sintomas que podem causar aí os vários tipos de disfunções? E, na verdade, para identificar, são com base nos sintomas que o paciente relata, né? Então, os sintomas básicos da disfunção é dor de cabeça, normalmente na região lateral, que pode também evoluir para fundo de olho, dor no ouvido, dores, até a nuca pode irradiar um pouquinho essa dor, dores em qualquer região de face, no momento de abrir e fechar a boca, estalos, zumbido permanente no ouvido, dificuldade de abrir a boca. Então, o paciente, às vezes, ele tem uma limitação dessa abertura da boca, ou o inverso, abre demais essa boca e, às vezes, acontece até de deslocar essa articulação, a articulação sair e o paciente não conseguir fechar. Então, esses são basicamente os sintomas mais comuns da DTM. E a gente já nasce com isso ou a gente desenvolve, doutora Ana? A DTM, ela é multifatorial, são vários fatores, desde genético a fatores emocionais, fatores de predisposição genética, fatores, por exemplo, como doenças degenerativas da própria articulação, como artrite reumatoide. Na verdade, a gente não nasce, a gente desenvolve ao longo do tempo, apesar de não ter idade para desenvolver. Existem crianças com disfunções temporomandibulares até a idade adulta, mas é uma doença prevalente, assim, a maior quantidade de pessoas está na faixa dos 20 aos 45 anos e mulheres. Ai meu Deus, já pronto, estamos aí, né? Já entramos aí no público-alvo, enfim, né? E com essa pandemia aí, várias pessoas com vários problemas, o medo, o aprender a viver o hoje, tudo. E como tem o fator emocional, deve ter aumentado muito, né, os casos aí para você, doutora? Muito, aumentou muito. Eu tenho recebido muitos pacientes com queixa de dor por conta, o estresse, a ansiedade, depressão é um dos fatores de causa da DTM. Então, por conta dessa pandemia, as pessoas se adaptando a uma nova realidade, crianças que não vão para a escola, então são extremamente hiperativas dentro de casa por não gastar energia. Tem muita criança em tratamento de DTM no consultório. Nossa, e como você identifica qual é exatamente a disfunção e como que é feito o tratamento? Então,
na verdade, a disfunção, o paciente normalmente já vem com alguma queixa, às vezes já vem de consultas de otorrino, neurologista, por dores, né, na região da cabeça, e nem desconfiam que possa ser por conta da articulação. Então, o diagnóstico, ele é basicamente feito, o paciente vem, existe uma anamnese, né, um relato da vida e dos hábitos desse paciente, depois a palpação da região da musculatura, se tem nódulos, dor, estalos no momento de abertura e fechamento dessa articulação, e, se necessário, em casos em que há envolvimento da DTM articular, que é da articulação em si, não da musculatura, aí é pedido ressonância magnética e tomografia. E aí a gente consegue identificar se é uma DTM com fundo muscular, se é só da articulação em si, ou se é mista, tem os dois fatores juntos. E aí os tratamentos são específicos para cada tipo de DTM. Nossa, então é bem assim, o diagnóstico ele tem que ser bem complexo. Porém, a maioria das DTMs são basicamente musculares, que é fácil o tratamento. E como que é esse tratamento, doutora? Então, a gente tem uma gama de tratamentos hoje para DTM, baseado no diagnóstico correto desse paciente. Então, a gente tem placa de mordida, que acho que é o mais comum, que todo mundo conhece, aquela plaquinha de acrílico para dormir. Nós temos exercícios de fisioterapia, o TENS, aquele choquinho que o fisioterapeuta usa normalmente, a gente também usa isso para relaxamento da musculatura. Temos cirurgias em casos de DTM articular, em casos específicos, o uso da própria toxina botulínica. Hoje, algumas linhas seguem esse protocolo para relaxar os músculos da mastigação, e aí melhora um pouquinho a dor de cabeça. Temos uma gama de tratamentos, né? Porém, tem que diagnosticar exatamente de onde vem para conseguir tratar. E hoje eu encaminho muito para outros setores profissionais. Quando a gente identifica que o paciente tem um fator emocional e psicológico muito fundo no desenvolvimento dessa DTM, a gente encaminha para os profissionais para cuidar disso. Então, psiquiatra, psicólogos, para que a gente tenha um resultado do tratamento melhor, né? Sim. E com a criança deve ser um pouquinho mais complicado, né? Tudo isso. Meu Deus! Não pode utilizar da placa para não impedir o desenvolvimento da boca da criança. Então, normalmente a gente parte para um tratamento conjunto com pediatra, psicólogo. Olha só, gente, que importante, né, Ana? Porque foi o que você falou, né? Muita gente aí tem essas dores e vão procurar, né? Passam por vários especialistas, né? E às vezes, na verdade, tá aqui, né? O problema tá aqui, e essa dor constante não é uma enxaqueca, né? Essa dor constante, muitas vezes ela pode ser identificada por uma especialista como você, né? Olha a importância dessa informação que você tá passando pra gente, né? Normalmente esses pacientes, eles já vêm de muitas consultas, não sabendo identificar a dor, não conseguindo diminuir essa dor. A gente tem uma gama de tratamentos, como eu disse, até com um tratamento simples de termoterapia, que é bolsa de água quente para relaxar essa musculatura quando é muscular. Mas eles já vêm cansados de procurar um tratamento e não ter solução, porque é uma dor crônica, né? Então, o paciente tem, assim, por um longo período, e que em alguns podem ser agudizados. E aí, nesse período, a gente entra com medicação. O resto é tratamento da parte muscular ou da articular especificamente. Tá certo, doutora. A gente vai para um rápido intervalo e a gente já volta para falar um pouquinho mais aí sobre essas disfunções e as possíveis soluções aí para esse problema que atinge aí muita gente. Até já, doutora. Nada melhor que sorrir com confiança. A Oral Sim é a clínica número 1 de implantes. Com tecnologia e produtos ultramodernos e super estéticos, o implante dentário devolve a mastigação plena e a segurança de sorrir com dentes fixos. Você vai encontrar excelência e humanização no atendimento e ainda condições acessíveis para você sorrir. Quer saber mais? Ligue para 3408-3090, 3408-3090 ou 98929-1090. Carinho e respeito com seu sorriso? Oral Sim.
Estamos de volta com Saúde em Pauta e o tema de hoje é disfunção temporomandibular. É um nome complicado, a gente chama de DTM, mas você pode ter. Se você tem algum sintoma aí que muitas vezes você passa por vários especialistas, com uma dor aí facial, com dor de cabeça, com dor aqui na articulação e às vezes você não sabe o que é. Se você ouve o seu filho, a sua filha ranger os dentes, tem vários sintomas e vários fatores que podem prevenir isso. Para isso, estamos conversando com uma especialista no assunto, que é a doutora Ana Carla Brum Granzotto, que é ortodontista e também especialista em DTM e dor orofacial. Doutora Ana, quais são os fatores aí que a gente pode prevenir, né? E quais das principais causas da DTM? Então, a causa da DTM, ela é de múltiplos fatores, mas tem alguns fatores que são habituais. Então, por exemplo, ranger os dentes, que seria o bruxismo, o apertamento dentário, segurar travada essa articulação num período grande de tempo, mascar chicletes num período frequente, roer unha, interpor objeto. Um muito comum é dormir de bruço com a mão apoiada, deslocando essa articulação por um período grande de tempo, ali o período do sono. E aí tem traumas, pancadas nessa região da articulação que também acabam desenvolvendo a disfunção. A prevenção, a gente tem como, por ser uma doença de múltiplos fatores, a gente consegue controlar basicamente esses que são habituais. Então, se policiar, quem range unha, se policiar para, de repente, tentar parar, evitar o uso de mascar os chicletes, tem gente que masca os chicletes o dia todo, então tirar essas coisas que são habituais, né? O bruxismo, ele vem normalmente de problemas emocionais, ele descarrega muito na parte emocional, então ansiedade, estresse, a própria depressão são fatores causais importantes na DTM, e isso desde criança, crianças hiperativas, e agora não tendo como gastar tanta energia por conta da pandemia, acabam desenvolvendo o bruxismo. Em adultos, a gente usa placa, né, para controlar um pouquinho. Mas, basicamente, como prevenção, dá para a gente controlar os fatores de hábito. O restante, infelizmente, a gente não consegue controlar. Tá. O ideal mesmo é procurar, né, ter assim, as consultas periódicas, né, observar qualquer sinal aí. Quais são os principais sinais de que pode ter uma disfunção, doutora, que a gente deve procurar? Então, com certeza, se você sente os sinais mais clássicos de disfunção, são dor de cabeça na região lateral, né? Dor de cabeça na região de ouvido, zumbidos no ouvido, que é bem comum, estalos na hora da mastigação, dor na hora de mastigar. Muitos pacientes relatam cansaço da musculatura na hora da mastigação, e a limitação de abertura ou para fechar a boca, quando o paciente não consegue fechar a boca completamente ou abrir o mínimo suficiente. Esses são os sinais mais clássicos de disfunção. É bom a gente frisar, né, esses sintomas aí, para a gente procurar ajuda do especialista certo, né? Mas e depois é encaminhado aí para uma equipe talvez multidisciplinar, como você colocou, né? E esse tratamento, ele... Pode falar, doutora. Tem um desgaste do dente, mas isso o paciente não consegue observar muito, né? Ele não tem muita noção se o dente está desgastado ou não. Então, por isso é muito importante sempre manter uma consulta de rotina com o dentista, porque normalmente, às vezes, é um dos primeiros sinais que a gente identifica que está tendo uma disfunção, uma parafunção ali, como o bruxismo. Porque às vezes a pessoa não percebe que ela range, porque range durante a noite, e às vezes a gente, pelo desgaste do dente, a gente consegue observar esses hábitos parafuncionais desse paciente. Certo. E o tratamento, assim, para esses vários tipos de disfunções? Cada caso é um caso, né? Claro, como você colocou. Mas é um tratamento longo ou é algo mais assim, pronto, resolvido, né? Imediato? Não, é um tratamento mais longo, principalmente quando envolve uma parte muscular que já está muito prejudicada. Basicamente, o paciente vai ter que usar essa placa para o resto da vida, para impedir até que desgaste os dentes, prejudique a parte dentária. Mas é um tratamento, vai meses de tratamento para melhorar essa parte muscular e
associar com outros tipos de terapias, medicações, para que a gente consiga um resultado melhor. Mas não é um tratamento rápido. Mas a gente tem que se cuidar, né? Tem que se cuidar e ficar atento, porque assim, tem muita gente que começa com essas dores e começa lá no analgésico, acaba prejudicando outros órgãos aí de tanto analgésico e não resolve a raiz do problema, né? Então a ideia do Saúde em Pauta é trazer aí informação para você que está em casa assistindo e para você que conhece alguém que tem algum desses tipos de sintomas e saber para onde direcionar, né? Ainda bem que a gente tem hoje veículos, a gente tem maneiras de levar essas informações para as pessoas, né, Ana? Um outro fator, só para complementar, que é bem comum, é a posição errada dos dentes também é um fator de causa da DTM, né? Então, quando a gente tem alguma interferência ali, algum dente fora da arcada que está batendo, mas também é um dos fatores de causa. Então, por isso, realmente é muito importante consulta de rotina com o dentista e detectado alguma alteração com o especialista em DTM para que seja feito o tratamento mais correto possível. E desde criança, assim, na sua especialidade pode atender desde criança até adulto, né? Não tem restrição. Mas sim, pode ser feito desde a idade infantil até a idade adulta. Tá certo. Então tá bom, doutora. Olha, pra gente finalizar, eu gostaria só que você deixasse aí alguma dica pra gente, apesar de você já ter falado sobre tudo, né? Mas assim, uma dica pra gente, né? Pra quem tá assistindo, fique atento, procure, né? Só uma dica pra gente fechar aí o assunto sobre essas possíveis disfunções e pra gente buscar ter qualidade de vida, que é esse o objetivo, né? Com certeza, porque ninguém convive bem com dor, né? Então, os fatores principais para que a gente analise são as dores de cabeça por um período longo de tempo, que você toma medicação e não resolve. Para as mamães, né, observar se o filho ali está rangendo esse dente durante a noite ou às vezes até durante o dia. E em nós adultos também observar. Normalmente quem é casado é o esposo ou a mulher que observa isso. Mas basicamente os sintomas de dores e zumbidos no ouvido, estalo na hora de mastigar, e aí isso já diz para a gente que tem alguma coisa que não está funcionando de uma forma legal ali, e aí tem que procurar um tratamento. E bora se cuidar, né? Com certeza. Então tá bom, doutora. Obrigada, viu? Obrigada aí pela sua ajuda, pela sua participação, viu? E pelas informações ricas aí pra gente poder identificar e ter cada vez mais qualidade de vida, né? Que esse é o intuito, pra gente viver melhor aí, viver o hoje e viver intensamente de maneira correta, de maneira equilibrada. Obrigada, viu? Com certeza, obrigada a você. Eu que agradeço o convite para poder explicar sobre DTM, que as pessoas nem conhecem que existem essa especialidade para tratamento, né? Então, acho interessante passar essa informação. E existe, e tem endereço, tem nome, tem especialidade, tem gente estudada aí para ajudar você, né? Para ajudar você a melhorar aí essa qualidade de vida, acabar com essas dores e viver bem melhor. Obrigada, viu, doutora Ana? E você que está acompanhando Saúde em Pauta, muito obrigada também pela sua companhia e saiba que toda terça-feira tem um tema inédito para você, sempre com especialista no assunto, para te trazer mais qualidade de vida, tá bom? Obrigada pela sua companhia e até a próxima. Tchau!